Existe um crescente movimento, especialmente nos Estados Unidos, que chama anti-vaxxer, de grupos de pessoas, famílias, e acabam virando ativistas, construindo redes no Facebook e WhatsApps e tal, de famílias que não querem vacinar seus filhos, que acham que a vida natural, que a vida saudável é suficiente para protegê-los das doenças. É importante a gente saber disso porque esse movimento está chegando no Brasil e é um movimento que está fazendo muito estrago lá fora, gente. Então você tem quedas da taxa de vacinação de crianças, por exemplo, para doenças como coqueluche, que é uma doença que pode ser grave, muito baixa nos Estados Unidos. Você tem a volta do sarampo, que é uma doença que estava praticamente extinta, está voltando com força também nos Estados Unidos e em alguns países europeus. E nós já estamos aqui, o Brasil tem um orgulho enorme no seu programa de vacinação, é uma das maiores belezas, das maiores maravilhas do SUS. Nós temos taxas de vacinação bastante altas já há muito tempo, com as nossas campanhas e com a vacinação regular, que é de ótima qualidade. E essas taxas estão começando a cair, já estamos tendo sinais de redução dessas taxas. Isso é muito grave, porque uma parte disso podem ser falhas governamentais, falhas do programa, mas uma boa parte disso podem ser devidas já à chegada dessa ideia de que vacina faz mal, de que vacina é perigoso. Não há dúvida de que a questão das vacinas ela é ambígua em muitas situações, porque a indústria farmacêutica é uma das indústrias que a gente sabe que a ética dela é extremamente relativa e duvidosa. A ética dela é de qualquer indústria, mas a farmacêutica é problemático, isso em especial. É gerar lucro para os seus acionistas e ela está menos preocupada com a saúde, mas é claro, se ela vende remédios e vacinas, ela tem que estar preocupada com a saúde dos seus clientes. Mas muitas vezes ele vai empurrar certos produtos de forma agressiva no mercado, precoce, não testada, mal testada, com falsos testes. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe que a aprovação, por exemplo, de remédios e vacinas nos grandes órgãos reguladores dos Estados Unidos, como a FDA e o CDC, passam também por processos altamente duvidosos, conflitos de interesses. Os médicos e os cientistas que trabalham nessas comissões que liberam remédios e vacinas são os mesmos que recebem dinheiro da indústria farmacêutica. Os estudos, muitas vezes, que mostram fracassos não são publicados, os efeitos colaterais são minimizados. Existe uma série de formas ilícitas e muito graves. Essas indústrias pagam bilhões de dólares de multas nos Estados Unidos, mas o lucro delas compensa essas multas por esse tipo de malfeitos. Então, a gente sabe que existe essa questão. Mas a gente sabe também da importância das vacinas para a saúde das crianças. Uma coisa importantíssima da gente entender é que uma vacina não é dada para você prevenir um caso simples de sarampo ou de catapora. Sarampo e catapora são doenças muitas vezes comuns e simples, mas existem muitos casos graves e complicados. É para esses casos que se faz uma estimativa se essa vacina vale a pena ser realizada ou não, ser proposta para a população como um todo. Então também tem uma questão de custos, é claro. Mas quando uma doença, como sarampo, por exemplo, tem um número significativo de casos que complicam, e essas complicações são graves, deixa uma criança deficiente ou mata uma criança, quando isso é significativo, você precisa vacinar a população inteira. Então a gente não está querendo prevenir aquele caso de 5 dias de sarampo que dá e passa e pronto. A gente está querendo prevenir a encefalopatia que deixa uma criança deficiente física e mental para o resto da vida. A gente não está querendo prevenir aquela catapora que tem 10 bolinhas, não. A gente está querendo prevenir uma catapora que vai dar uma pneumonia ou que vai dar uma septicemia por infecção generalizada da pele, com entrada na pele. Então, esses casos existem e para eles a gente precisa vacinar a população como um todo, para prevenir a ocorrência dessas doenças. Elas muitas vezes são graves. Existem muitas vacinas novas, muitas vacinas hoje em dia que só estão acessíveis em clínicas de vacinação, muitas delas caríssimas. A vacina de meningite B, por exemplo, que é uma vacina muito recente, ela custa R$800 uma dose. Se você quiser vacinar o teu filho desde pequenininho, você vai fazer 3 doses no primeiro ano de vida, mais uma dose depois de um ano, então você vai gastar para cada criança 3.200. Se você tem 2 ou 3 filhos, imagina, né? É totalmente inviável. Mas se a gente consegue entender a importância das vacinas e também a segurança delas, não são vacinas, a maioria das vacinas já é usada há muito tempo
e já vários estudos mostraram a sua segurança. Esses boatos de que a vacina da gripe causa gripe, isso é uma bobagem. A vacina da gripe é por vírus inativado. Você pode pegar uma gripe na fila da vacina, mas não por causa da vacina. O que é que a vacina tríplice viral causa autismo? Isso foi uma história inventada por um grupo de advogados que queria lucrar em cima da indústria, processando as indústrias que faziam essas vacinas. E já foi demonstrado várias vezes que isso não é verdade, que não causa autismo. Então, uma série de doenças, hepatite B, teve uma época que se falava que causava esclerose múltipla, isso também foi afastado. Enfim, uma série de boatos sobre vacina que são mentirosos e que são usados como fake news por esses grupos para disseminar a ideia de que não se deve vacinar uma criança. Isso é extremamente perigoso. Então, se a gente segue o calendário do Ministério da Saúde, que é um calendário bastante sábio, moderado, que não exagera e que usa vacinas bastante consagradas e que são relevantes para a nossa epidemiologia, a gente está num lado bastante seguro. É claro que existem complicações. Quando você toma um remédio para febre, existem casos raros de que esse remédio pode causar uma doença fatal, né? Uma granulocitose, uma anemia, mas felizmente esses casos são raríssimos. No caso das vacinas, existem reações banais que são comuns, como a febre, dor local, que você fica irritado, e existem reações muito raras, infelizmente, mas que são graves, né? Então, algumas vacinas podem causar reações graves. Mas essas reações são muito menos frequentes e muito menos graves, na maioria das vezes, do que as doenças que essa vacina pode evitar. Então, vacinar seu filho contra a tuberculose, a hepatite B, a difteria, o tétano, a coqueluche, o sarampo, a catapora, a rubéola, que é uma doença que não é grave, mas que para grávida é gravíssima, então a gente vacina a população para evitar que as grávidas adoeçam, é muito importante. Meningite, pneumonia, são vacinas consagradas, bastante seguras, e agora, claro, está incorporando a nossa última conquista, que é a febre amarela, né? É muito importante também nas condições epidemiológicas que nós estamos vivendo, em algumas regiões onde estão tendo casos, onde as autoridades governamentais e sanitárias estão recomendando vacina. É muito importante seguir esse calendário e não dar atenção a boatarias, né? Quando você vê um site, recebe notícias que tinha uma vacina X ou Y está causando danos, que ela é perigosíssima, que ela mata, porque ela tem vírus vivo, o vírus vai causar uma doença no seu filho, na sua filha, que ela pode ser mais grave do que a própria doença. Isso é boataria, isso é gente perversa inventando boatos perigosos e que podem ter resultados catastróficos a nível da saúde pública. Informe-se com o seu pediatra, leia a partir de sites informativos de verdade, né? Vai buscar a verdade, a informação em sites científicos, governamentais, porque aí você vai entender a importância de seguir pelo menos um calendário básico de vacinação para o seu filho e para a sua filha. Assine o nosso canal e principalmente nos envie suas dúvidas, suas perguntas, participe da nossa comunidade para que a gente possa oferecer conteúdo especialmente para você.